Olá, quarto ano, hoje aula de História, vamos fazer das páginas 124 a 126. Falando um pouquinho, um pouquinho mais sobre a história do Brasil, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da bandeira do Brasil. Vocês vão primeiro lá na página 175 e vão recortar as pecinhas que estão lá, bem bonitinho, cuidado para não tirar nenhuma folha a mais. Tira primeiro para depois recortarem as pecinhas. E aí vão montá-la na página 124, aí nesse retângulo, tá? Na folhinha que eu enviei, vão responder qual a importância da bandeira para uma nação e faça uma comparação, vocês. Na A, em que ela se assemelha? Essa bandeira que vocês estão colocando aí é do tempo da independência, tá? E vamos comparar com a atual, que a gente conhece, né? Na A, o que elas são parecidas, o que elas têm de parecido, e na B, o que elas têm de diferente, tá bom? Eu peguei um vídeo pra gente ver sobre um pouquinho sobre o reinado de Dom Pedro I, tá bom? Olá pessoal, meu nome é Victor Moisés e no vídeo de hoje eu vou te explicar o primeiro reinado brasileiro. Era uma vez, muitos anos atrás, mais precisamente em 1822, um molequinho revoltado que adorava o Brasil, Pedrinho, ou Dom Pedro se preferir, I. Certo dia ele foi até as margens de um rio chamado Ipiranga e gritou: "Independência ou morte!" E foi aí que começou o primeiro reinado. A primeira coisa que Pedrinho quis fazer foi dar uma nova constituição para o Brasil. Para isso ele chamou alguns amiguinhos para decidir como ia ficar essa constituição. Mas Pedrinho queria mandar em toda a brincadeira e os amiguinhos não queriam brincar assim. Eles brigaram, mas Pedrinho era maior do que eles. E no fim, todos tiveram que aceitar as suas regras. Por isso dizemos que a Constituição, ou as regras dessa brincadeira, foram outorgadas, ou seja, impostas sem a vontade do povo. Já que Pedrinho queria controlar tudo, ele criou, nesta Constituição, o poder moderador. Um poder que dava a ele o direito de interferir em todos os outros poderes. Ou seja, se ele não estava contente com a brincadeira, o poder moderador garantia seu direito de mudá-la, controlando as leis e sua imposição. Por isso, o primeiro reinado foi considerado de caráter absolutista, ou seja, um poder absoluto nas mãos do imperador. Mas com essas regras de Pedrinho, o pessoal não tinha mais vontade de brincar. Então, algumas pessoas que queriam sair da brincadeira se reuniram e formaram a Confederação do Equador. Eles queriam criar uma brincadeira só deles, se separando do Brasil. E na brincadeira deles, não teria alguém que mandasse em tudo. Eles criariam um estado separado do Brasil, que tivesse um governo federalista e republicano. Mas Pedrinho era muito forte e deu uma surra em todos eles com seu exército. Só que mais tarde, uma região chamada Cisplatina também quis se separar do Brasil. Mas dessa vez, o exército de Pedrinho não deu conta do recado, e essa região se separou do Brasil e se tornou o atual Uruguai. Com seu exército destruído e sem ter apoio do povo, que já estava cansado de suas regras, Pedrinho resolve abandonar seu trono e voltar a Portugal. E assim termina o primeiro reinado. O que acontece depois? Isso fica pro próximo episódio. Legal, né? Ele compara aí Pedrinho com uma criança, eles brincando. As brincadeiras vão ser a Constituição, que são as regras. É bem legal essa comparação que ele faz, né? Mas ele foi citando os pontos principais, né? Nessa época aí era monárquico, ou seja, era monarquia, tinha um rei, um imperador, né? Lógico que a gente não é mais não temos mais um governo monárquico, né? A
gente, né, não tem mais um governo sob reinado, né? Bem diferente. Mas naquela época, sim. Aí foi quando foram dados os primeiros passos para a Constituição do Brasil, como um Estado poderoso ou uma nação, e para a criação de uma identidade nacional. Também outras medidas buscaram criar uma memória nacional por meio de símbolos, que são a bandeira e o hino, né? Bandeira e hino nacional. E uma história que mostrasse que todos pertenciam a essa nação. A primeira Constituição do Brasil foi formada em 1823, uma Assembleia Constituinte. Representantes de várias províncias se reuniram para elaborar essa Constituição. Contudo, o projeto apresentado por eles previa a redução do poder do imperador, que não deu certo, mandou fechar a Assembleia, como a gente viu lá no vídeo, né? Ele queria mandar na brincadeira, então foi outorgada, ou seja, deixadas de lado, e aí quem vai mandar sou eu. Até que, com o passar dos tempos, né, ele vai acabar voltando para Portugal, mas ainda não é neste momento, tá? Aí tem aí, entre as principais determinações, tem aí os primeiros pontos principais dessa primeira Constituição, e aí vocês leiam direitinho para poderem responder. O que é uma Constituição? Qual é a Constituição vigente no Brasil? Qual é a Constituição que está ainda atual, que a gente segue agora nos nossos tempos, vigente, é a que a gente está debaixo dela nos tempos atuais. E pesquise quantas constituições o Brasil já teve e quando foram criadas, os anos que foram criados, tá bom? É só isso, pessoal. Até a próxima. Beijocas.